Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de gestão da qualidade. Hoje nós iremos falar de mais algumas ferramentas na parte de controle empresarial. Então, vamos lá para o próximo slide. E como nós vimos ao longo do módulo, nós já trabalhamos a primeira parte que falava sobre planejamento, a segunda parte que falava sobre a organização empresarial, a terceira parte que tratava de geração e agora nós estamos na parte de controle e ferramentas da qualidade. Já falamos aí um pouquinho do que é o brainstorm na aula anterior e o 2H nada mais é do que uma metodologia, né, das 7 perguntas, onde nós temos 5 Ws e 2 Hs. Mas como assim? Então vamos lá. É na verdade um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Essa sopa de caracteres corresponde na realidade às iniciais em inglês das 7 diretrizes que também, quando bem estabelecidas, eliminam qualquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade, que são elas, os 5 Ws e os 2 Hs. Nós temos os 5 Ws, o primeiro, what, depois o why, depois o where, o when, who e os 2 Hs, que é o how e o how much. Então nós temos os 5 Ws e os 2 Hs. Essas palavras elas vêm do inglês e elas têm um significado na língua inglesa. O what, que é o primeiro W, ele significa o que? O que será feito no processo, o que será feito na atividade. O why, ele significa quem. Quem irá fazer, por quem será feito. Já o where significa onde. Onde será feito, onde será executado aquela determinada atividade. O when significa quando, né? É a palavra que significa o período onde será feito, quando será feito. O how, já dos Hs, significa o como será executada aquela atividade, qual é a forma. E o how much, ele vai significar quanto vai custar. Então, nós temos aí essa metodologia de 7 questionamentos ou 7 perguntas, onde você vai utilizar para responder sobre qualquer problema que você venha a resolver dentro de uma organização. Aqui do lado nós temos uma imagem que vem exemplificando cada uma das etapas. Por exemplo, na parte do que, nós temos aqui o objetivo, a meta que nós vamos executar. O porquê é o motivo ou o benefício. O who, que é o quem é o responsável, quem é a equipe que irá executar essa atividade. O where, que é o onde, é o local, o departamento, o setor, a empresa, a sede, onde que vai ser resolvido. O when, que é o quando, a data, o cronograma, quais são os documentos que nós vamos utilizar para saber o período que vai ser executada essa atividade. O how, que é o como, nós temos aí atividades ou os processos. E o quanto, o custo ou quantidade. Então, nós temos aí muito bem explicado nessa parte conceitual do inglês para o português e o que cada um significa.
Temos aqui uma outra planilha que ela vai nos explicar um pouquinho mais o que cada uma dessas palavras em inglês elas significam e o que isso significa para o projeto ou para a atividade que vai ser executada dentro da organização. O what, que é o que? O projeto em si, o que você deseja se realizar. Então aí o que é o que você vai fazer, o que você vai realizar para melhorar aquele determinado problema dentro de uma empresa, para melhorar um determinado processo dentro de uma organização. O why é o porquê, são os objetivos finais do projeto. Por que eu quero fazer aquela determinada atividade? Por que eu quero propor aquela determinada melhoria dentro da minha organização? Então eu vou aí responder esses questionamentos. O who, que é o quem, são todos os envolvidos no plano, ou seja, são as pessoas que vão participar, quem vai participar. Where, que é o onde, o local onde o plano de ação se desenvolve, ou seja, o local onde vai ser executadas as tarefas, as atividades. When, que é o quando, é um cronograma simples, ou início de data e início de fim. Então, pelo menos a data de início e a data de fim tem que estar descritas no 5W2H. O how, que é o como, tudo que deve ser feito para alcançar os objetivos. Então, aqui são mais ou menos as metas que eu vou executar para dizer como eu vou realizar essa minha tarefa. E o how much é uma previsão dos custos do projeto, ou do processo, ou da atividade. Então, aqui nós temos essa planilha que explica muito bem o que o 5W2H ele faz. Agora nós vamos para o próximo slide, onde nós vamos dar alguns exemplos. Nesse slide nós temos 4 exemplos que vão nos dizer como resolver determinados processos. O primeiro, o que nós vamos fazer? Aumentar a temperatura do forno. Quem vai executar? O José. Onde? Num forno de 2W5C. Por quê? Diminuição da duração do processo. Quando? Dia 1º de maio. Como? Aumentar a potência do forno. Quanto? Aumento de 5% do custo operacional. Então, aqui nós temos o que vai ser feito, né? Quem vai fazer, onde vai ser feito, por que nós vamos fazer isso, quando vai ser feito, aumentar a potência, né? Que é o como, e quanto vai custar dentro do nosso processo. Isso daí poderia ser, por exemplo, numa empresa, num restaurante, né? Quanto que nós vamos gastar se todas as vezes que nós formos fazer um preparo de um alimento, nós tivermos que aumentar a temperatura do forno. E aí nós temos o responsável, nós temos o forno que vai ser utilizado dentro da empresa, nós temos o motivo, nós temos a data, nós temos também aí o como que eu vou fazer esse aumento, e nós temos quanto vai custar para a empresa. Então, isso daí funciona mais ou menos o 5W2H. Outro processo aí é o segundo, nós temos aí incluir expensão durante o processo. Um processo de uma determinada empresa, nós vamos incluir também uma inspeção nesse processo. Quem que vai inspecionar? O Carlos. Aonde? Na linha 17, por exemplo, de produção. Por quê? Para diminuir o refúgio, os erros, os problemas. Quando? Dia 5 de junho. Como? Aumentar um operador, ou seja, nós vamos colocar mais uma pessoa para ela fazer o processo, né, de inspeção. Quanto? Um salário mais os benefícios que a empresa paga. Então, nós temos aí o que nós vamos fazer, quem vai executar, onde, até chegar lá no quanto que vai custar para a empresa esse funcionário a mais. Depois nós vamos aqui para o terceiro, reunião de segurança no início do turno. É o que nós vamos fazer. Quem vai fazer essa reunião? Quem vai participar dessa reunião? Larissa. Onde? Unidade de Belo Horizonte. Por quê? Diminuição de acidentes. Então, nós vamos fazer essa reunião de segurança exatamente pelo motivo de provavelmente nessa empresa está havendo muitos acidentes de trabalho. Quando? Dia 7 de maio. Como? Reunião com o supervisor de segurança. Quanto? 5 minutos iniciais do turno. Custo, né, zero. Aqui, quando a gente coloca o custo zero, é o custo financeiro. Porém, os 5 minutos iniciais, eles são um custo que a empresa vai ter. Por quê? Porque todo o tempo de um funcionário, ele é um custo para a empresa. Então, a gente tem que colocar o custo. Se não custou nada para a empresa, nós temos que colocar a questão do tempo do funcionário que é gasto para se disponibilizar a executar aquela determinada atividade.
E a última que nós temos, comprar novo sistema de manutenção. Quem? Roberto. Onde? Unidade de São Paulo. Por quê? Muitos dias fora da meta de produção. Então, por esse motivo, ele precisa ir comprar esse sistema de manutenção. Quando? Dia 1º de maio. Como? Implantação de novo sistema pela manutenção. Quanto vai custar esse novo sistema? R$ 20.000. Então, vocês estão vendo, né, que nós temos utilizações para o 5W2H desde quando tem o custo zero até 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil reais dentro da organização. Então, o 5W2H, como vocês puderam perceber, ele é um plano de ação para resolução de problemas empresariais ou atividades empresariais, né? Assim como projetos também para a área de engenharia, entre outras áreas. Então, é uma ferramenta que é muitíssimo utilizada. E você tem que saber aí qual é o passo a passo para poder executar essa determinada ferramenta. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo bem básico e bem pessoal para vocês perceberem que o 5W2H ele pode ser utilizado também na sua vida pessoal. Então, é uma ferramenta que ela é multiuso. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Uma viagem. Por quê? Descanso e lazer. Quem vai com você? Família. Onde? Jericoacoara. Quando? Janeiro de 2021. Como? Modal aéreo, né? Vai de avião. Quanto? Vai fazer um cálculo de custos para saber qual é o seu orçamento. E aí, por que é necessário fazer um 5W2H sobre uma simples viagem? Exatamente para você saber quando você vai executar, quanto vai custar, como você vai, qual é a data que você vai, quem vai com você, se essa quantidade de pessoas vai ser ali no cálculo de custos, vai ser realmente uma quantidade de pessoas que dá para você fazer a sua viagem. Então, essa ferramenta 5W2H, ela responde qualquer pergunta que você venha a fazer no caso de, por exemplo, no caso pessoal fazer uma viagem. Então, é bem importante ter essa programação, ter esse planejamento. Acredito que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já tiveram algum problema, né, alguma eventualidade numa viagem porque houve uma falta de planejamento. E isso acontece com diversas pessoas, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa ela não se planeja para determinadas situações em uma viagem, pode ser que gere diversos problemas, como por exemplo, ter que gastar dinheiro do cartão de crédito porque não se programou para levar o dinheiro corretamente para fazer essa viagem e aí fica com uma dívida muito grande depois da viagem. Pode gerar o problema de não se programar quanto a hotel. Aí nesse caso, o que vai acontecer? A pessoa pode chegar lá e ficar sem ter onde ficar, entre outras situações. Então aí, esse exemplo de 5W2H, ele é bem interessante porque é um formato muito pessoal, onde só você vai identificar quais são as suas necessidades nessa viagem e quem vai com você, como você vai fazer e para onde você vai, né? É bem interessante. Agora nós vamos para a próxima ferramenta, que é o ciclo PDCA. Essa é uma das ferramentas da qualidade mais conhecidas e uma das mais utilizadas. Na década de 20, um físico norte-americano chamado Walter Andrew Shewhart, muito conhecido por sua atuação na área de controle estatístico de qualidade, criou o ciclo PDCA. Porém, só na década de 50, o ciclo PDCA foi popularizado em todo o mundo pelo também americano professor William Edwards Deming, conhecido por dedicar-se às melhorias dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e por ter o título de guru do gerenciamento da qualidade. Então, como vocês podem perceber, essa ferramenta ela foi criada aí na década de 20, porém ela só foi ter sucesso na década de 50, quando o Edward Deming ele utilizou, né, para fazer os processos aí produtivos dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma ferramenta que ela foi de extrema importância para esse período e que continua sendo de muita importância para a atualidade, né, principalmente porque ela é uma ferramenta que realmente você vai utilizar para fazer todo o planejamento, toda a checagem, né, as ações corretivas que nós vamos ver daqui a
Agora nós vamos falar um pouquinho do ciclo PDCA, né? Que é tão falado dentro do processo da qualidade, dentro da gestão da qualidade. Então, o ciclo PDCA, ele é um ciclo por quê? Porque ele vai ser como vocês estão vendo aí, um círculo, né? Quando você chega no último processo, ele volta para o primeiro. Então, é um ciclo sem fim. Geralmente, quando você termina o último processo, que é aí o action, que está na parte vermelha, você volta novamente para o primeiro ciclo, para o primeiro processo, que é o planejamento. Então, por esse motivo, é utilizada a palavra ciclo, porque ele tem aí essa rotatividade nos processos dentro dessa ferramenta. E ele é chamado de PDCA porque são as letras, né, que são utilizadas em cada um dos 4 processos. O primeiro é o plan, ou planejar. Então, nós temos aí a primeira palavra do PDCA, que é o P. Depois, nós temos o do, que vem do inglês também, do verbo fazer. Então, aí a segunda letra do ciclo PDCA. Nós temos depois o check, que pode ser checar, analisar ou checagem, né? Vai depender aí da interpretação da pessoa que vai fazer a tradução desse check, que é a terceira letra do ciclo PDCA. E o último, que é o action, que pode ser agir ou padronização ou ação corretiva, aí vai depender da situação. Então, no primeiro aí, que é o planejamento, é onde você vai localizar os problemas e estabelecer os planos de ações, né? Então, aí é muito importante entender que nesse ciclo PDCA e do planejamento, é onde nós vamos planejar tudo que vai ser feito dentro daquela melhoria de um processo, de uma organização. E aí, no ciclo PDCA, nessa parte de planejamento, nós vamos utilizar a ferramenta 5W2H. Então, por esse motivo, o 5W2H foi apresentado para vocês antes. Por quê? Porque geralmente ele é feito dentro do ciclo PDCA, aí dentro da parte de planejamento. Porque é o que quando você localiza o problema da empresa, logo depois você vai dizer o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai fazer, quanto vai custar e assim sucessivamente. Então, por esse motivo, esse planejamento, ele compõe aí o 5W2H dentro dele. Depois nós vamos para o fazer, né, que é o do, que é a execução do plano e colocar o plano em prática. Depois nós vamos para a checagem, verificar se atingiu as metas, né, atingiu o que foi planejado e acompanhar os indicadores, né? Será que está dando tudo certo? Será se o que eu planejei foi realmente atingido? Então nós temos aí essa checagem. E por último aqui nós temos duas situações que podem acontecer. Porque quando você checa uma determinada atividade, ou ela vai ser positiva, deu certo, o problema foi resolvido, ou quando você checar, você vai analisar que o problema não foi resolvido. Então, aconteceu algum problema lá durante o processo de melhoria que não melhorou nada. Então, podem acontecer duas situações aqui no Action. Se deu certo, ok, deu certo, então nós iremos padronizar. Nós iremos fazer sempre que aparecer aquele problema na nossa empresa, nós vamos resolver daquele formato. Por quê? Se nós sabemos que aquele formato deu certo da primeira vez que nós resolvemos esse problema, consequentemente, na próxima vez que nós formos resolver este mesmo problema, nós iremos conseguir resolver também. Ou pode haver também a situação em que, quando nós checarmos, nós verificarmos que não deu certo. A gente planejou, a gente executou, fez tudo certinho, mas quando chegou na checagem a gente viu que, infelizmente, por algum problema dentro da organização, não deu certo. Aí, quando não deu certo, o que vai acontecer? Nós vamos analisar o que aconteceu e nós vamos fazer a ação corretiva para corrigir aquele problema dentro da organização. Então, o ciclo PDCA ele funciona nesse formato. Quando chega aqui no Action, nós podemos ter ou a padronização, se deu certo, ou a ação corretiva, se deu errado. E aí, por que ele é um ciclo? Porque se deu errado, nós vamos ter que planejar de novo, executar de novo, checar de novo para ver se vamos padronizar o processo ou não. Então, por isso que ele volta para o planejamento. Se deu errado, eu tenho que replanejar. E se deu certo, eu volto para planejar de novo? Eu volto, porque eu tenho que pegar aqueles meus resultados, colocar todos eles
em pauta, né, numa análise, num relatório. E se, por exemplo, esse problema acontecer de novo, nós podemos até bolar uma nova forma, utilizando a forma antiga de melhorar ainda mais aquele processo. Então, sempre você vai estar planejando como melhorar as coisas dentro da sua organização. Então, sempre quando acaba aqui no Action, ele volta para o planejamento novamente. Então, agora nós temos o passo a passo do que fazer, né, quando você tem que executar alguma determinada melhoria do processo e você tem que utilizar a ferramenta PDCA. Como utilizar essa ferramenta? Você vai pegar aí, primeiro, você vai identificar o problema que está acontecendo na sua empresa. Então, você vai primeiro identificar esse problema. O que está acontecendo na nossa empresa? Na nossa empresa está acontecendo um problema na linha de produção. Ok. A partir desse problema, você vai para a segunda fase. A segunda fase, dentro do planejamento ainda, você vai analisar esse fenômeno. Peraí, por que está acontecendo esse problema na linha de produção? O que está acontecendo na nossa empresa? Por que esse problema está ocorrendo? Então, você vai se fazer essas perguntas, né? Você vai analisar. Esse problema está acontecendo por causa dos funcionários? Esse problema está acontecendo por causa das máquinas? Esse problema está acontecendo por causa do supervisor? O que está acontecendo? Então, você tem aí que analisar este problema. A partir do processo de análise do fenômeno, você tem que analisar o processo. Peraí, o que aconteceu para dar errado com o nosso funcionário, o nosso operário? Será que faltou um treinamento para ele? Será se esse funcionário está desmotivado? O que está ocasionando? E aí, quando nós vamos para o ponto 4, é o plano de ação. É aí que entra o 5W2H. Nesse 5W2H, você vai ter que responder o quê? O que você vai fazer, que é o what, quem vai fazer, como você vai fazer, quanto vai custar, como você vai melhorar o processo. Então, você tem que utilizar o 5W2H para melhorar o processo aqui no planejamento. Pronto. Depois que você terminou esses 4 passos, você terminou o planejamento. Planejou, você vai para a execução. Então, você vai executar tudo que foi planejado. Fez a execução, você vem aqui para a checagem, né? Na checagem, o que vai acontecer? Nessa checagem, você vai verificar se o que você planejou deu certo na empresa ou se, por exemplo, não deu certo, você também vai fazer a verificação. E aí, depois que você fez a verificação, verificou se deu certo ou se deu errado, você vai para a próxima letra, né? Que é o A, o Action. Aí você vai fazer ou a ação de corrigir o problema ou padronizar. Aí vai depender se o problema deu certo, né? Se ele foi resolvido ou se o problema não foi resolvido. Então, o que você planejou deu errado. Então, vai depender da situação. Então, para finalizar nossa aula de hoje, nós temos o relatório de número 2, que é a atividade de hoje. E o relatório número 2, o que vocês vão fazer? Primeiro ponto, vocês vão criar um problema dentro da empresa que foi escolhida. Por exemplo, vocês têm 5 integrantes. Na aula passada, vocês escolheram qual era a empresa que vocês vão apresentar na próxima semana. O que vai acontecer? Nessa escolha, vocês escolheram a empresa. A pessoa vai mandar o trabalho dela para vocês, vocês vão ler o trabalho da pessoa e aí, imaginando que essa empresa, é uma empresa de comida, ok, você vai criar um problema para essa empresa. É uma empresa de movelaria, ela cria móveis, vamos criar um problema para essa empresa. Primeiro passo, criar um problema dentro da organização que foi escolhida pela sua equipe. Então, isso você vai fazer individualmente. Criou o problema? A empresa está com problema de atendimento. A empresa está com problema de produção. A empresa está com problema de marketing. Você vai idealizar um problema e você vai executar o PDCA e o 5W2H. Então, depois que você escolheu o problema, você criou o problema, você vai aqui para a execução do PDCA e do 5W2H. Então, você vai seguir esse passo a passo.
Depois que você seguiu esse passo a passo, chegou até o último ponto, pronto, você terminou o trabalho. Mas como é que você vai fazer, já que é uma atividade teórica? Não vai acontecer realmente. Você vai fazer todo o planejamento. O planejamento, pessoal, ele é todo teórico. Você vai identificar o problema, você vai analisar esse problema, o fenômeno que está acontecendo, você vai analisar o processo que você vai utilizar para melhorar esse problema e fazer o plano de ação. Pronto, isso tudo aí, esses 4 pontos você consegue fazer calmamente. Quando você chegar no do é que as coisas se complicam, porque não tem como você executar o que você planejou, né? Não tem como você executar algo de uma empresa fictícia. Então, a partir do, que é a execução, a gente vai fazer uma suposição. Então, você vai botar aí, o trabalho foi executado assim, 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 assado. Pronto, você vai só explicar que o trabalho foi executado. Quando você pular para a próxima etapa, você vai verificar se o problema deu certo ou deu errado. Aí também é uma questão que você vai fazer uma suposição. Ah, nós planejamos desse jeito e nós conseguimos resolver o problema. Ok, a sua verificação foi que o problema foi resolvido. Pronto. Depois você pula para o A, que é o Action. Se o problema foi resolvido, padronização, vai ser padronizado. O problema sempre que aparecer dentro da minha empresa, ele vai ser resolvido dessa forma. Então, padronização. Porém, aí na verificação, se você verificou que o problema deu errado, o que vai acontecer? Você vai para o action e aí você vai fazer uma ação corretiva. Você vai dizer, o problema deverá ser corrigido. E aí, no caso, vocês teriam que fazer um novo planejamento, né? Só que, para mim, parou aí, vocês só precisam fazer isso, tá bom? Lembrando que aqui no planejar, o ponto 4, que é o plano de ação, ele é o 5W2H, né, que está aqui do ladinho. Então, não esqueçam de fazer o 5W2H dentro do PDCA, tá bom, pessoal? Então, é isso. Vocês vão fazer uma atividade que é uma ferramenta da qualidade dentro da empresa que vocês escolheram, mas é uma forma de executar a ferramenta totalmente teórica, porque nós não temos como fazer ela na prática, porque senão nós teríamos que executar o que foi planejado